Bom dia, pessoal. Estamos de volta, né? Que bom que nós podemos nos encontrar, mesmo que seja à distância e através das redes sociais. Espero que vocês estejam todos bem, cumprindo com aquilo que se faz necessário, que é a obrigação de respeitar a vida de vocês e a vida daquelas pessoas que vocês amam. Estou morrendo de saudade. Claro que sim, que a gente está precisando muito de aconchego, e aquela casa, não é, onde a gente se encontra sempre, é lá onde a gente tem as nossas intimidades como seres humanos. O distanciamento nos deixa sempre na tristeza de achar que a gente de longe está sentindo a falta de um abraço, de um carinho, de um aluno e das pessoas que a gente ama. Então hoje a gente vai iniciar a nossa aula com a revisão sobre o primeiro bimestre. Todo o conteúdo do primeiro bimestre, daquilo que a gente trabalhou, a gente vai dar uma olhadinha. A partir daí, aí a gente sim vai começar com um assunto novo. Mas a gente precisa revisar e ver onde é que está necessitando de melhora, né? E vocês depois vão poder entrar em contato comigo através do grupo, perguntar onde é que estão as dúvidas de vocês e eu vou esclarecendo. Sempre no horário da aula. Eu não vou ter tempo de estar dando assistência em outros horários. Então, dentro do horário da aula, eu vou estar à disposição de vocês. Vamos começar. O que é história? Então, o que a gente lembra do conceito de história? Então, aqui eu trouxe um conceito para vocês. História é a ciência que estuda as sociedades, o homem através do tempo. Significa investigação do passado. Como nós tínhamos visto, história é estudar o passado, entender o presente, para ver o que a gente pode modificar no futuro. Então, a gente precisa ter essa compreensão, a compreensão de que nós somos os agentes participativos da história. Não existe história sem o ser humano, não existe história sem o homem. Quem é o historiador? Então, qual é o papel do historiador? O historiador é o especialista que estuda história. Então, ele passa a trazer as informações dentro daquilo que foi estudado. E onde ele consegue essas informações? Então, através das fontes históricas. Como vocês já sabem, as fontes históricas elas podem ser documentais, né? E elas podem ser divididas em 3 partes, que a gente também já viu isso, né? Então, as fontes históricas ou documentos são o quê? São os vestígios, os restos do passado deixado pelos seres humanos. Elas podem ser como escritas, orais e imagem. Então isso aí a gente também, como vocês lembram, a gente fez um trabalho. O primeiro trabalho do 6º ano que nós fazemos todos os anos é aquele trabalho onde vocês vão procurar saber oralmente e documentalmente de onde vocês surgiram, qual é a história de vocês, não é? Vocês, todos nós temos história. E aí foi quando vocês fizeram aquela pesquisa, como é que os avós de vocês se conheceram, como era que eles construíram a vida e como é que eles construíram economicamente a forma de sustentar as suas famílias. E isso normalmente foi explicado oralmente, foi uma pessoa que nos informou, ou o pai, ou a mãe, ou um avô, né? Uma pessoa que passou essa informação para a gente, que essa é a chamada fonte oral. As fontes escritas, vocês têm uma fantástica, que é o que? O registro de vocês. As fontes escritas são documentos, né? Documentos do passado. É o documento, uma escritura de uma casa, tudo aquilo que é deixado escrito é uma fonte histórica escrita. E além dessas tem as imagens, que são aquelas que não falam, são aquelas que não têm letras, mas aí elas vão ter informações através das imagens, como a gente viu. São monumentos, são construções, são determinadas coisas que a gente tem contato, né? A gente vai para um local histórico à procura de quê? De conhecer uma igreja. Naquela igreja, nós passamos a ter as informações históricas dela. E isso também é conseguido através de quê? Qual é uma das fontes históricas muito importantes? São os fósseis.
O que são os fósseis? São os restos de plantas e animais preservados. Aqui vocês estão vendo 3 arqueólogos, né, fazendo uma pesquisa através de estudos de fósseis. Provavelmente aí nós estamos observando nessa imagem que é de um dinossauro ou então de um animal pré-histórico. O tempo na história, o tempo cronológico, a gente também já estudou e a gente precisa lembrar. O que é o tempo cronológico? É aquele que a gente mede com o passar das horas. Por exemplo, tem tempo que é cronológico, que você sente, por exemplo, o que é uma coisa cronológica? É a necessidade de alguma coisa. É a fome, que a gente não está medindo através do tempo do relógio, mas aí é o tempo do dia a dia. Então, o que é o tempo histórico? O que é o tempo? Como é que a gente pode dividir esse tempo? Através do calendário. Nós vimos que existem vários calendários, mas o que nós usamos é o calendário chamado calendário cristão, né? E aí nós vimos que o calendário cristão, ele tem como ponto inicial o nascimento de Cristo. E aí ele é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo em forma decrescente, depois de Cristo em forma crescente. E nós estamos depois de Cristo. Aí lembre que antes de Cristo é descendo a escadinha, né? 2020, 2019, 2018, a gente vai descendo, por isso a palavra decrescente, vai descendo. Depois de Cristo é subindo. No nosso caso, 2020, para o ano nós teremos 2021, depois 2022, né? E aí, como nós usamos o calendário cristão, nós não podemos esquecer que o marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho da pré-história e a sua divisão, né? Então, o que é pré-história? Aí vem essa pergunta. Então, vocês têm uma imagem aí que tem uma arte rupestre, que é um desenho nas cavernas, que vocês também já estudaram, a gente também já falou muito sobre isso. E vem o que é a pré-história, o período que compreende desde o surgimento da humanidade até a invenção da escrita. Então, desde que o ser humano surgiu no planeta até a invenção da escrita, nós temos pré-história. E é o período mais longo da humanidade. Nós podemos imaginar, não, mas agora na idade contemporânea é longo. Sim, mas o período mais longo da humanidade é a pré-história. Então, a pré-história, a palavra, como a professora Betânia já cansou de explicar, pré vem antes da história, do surgimento do ser humano até a invenção da escrita, tudo desse período é chamado pré-história. Então, a pré-história ela é dividida em 3 períodos. E eu acredito que vocês lembram, a gente também já estudou. Paleolítico, a idade da pedra lascada. Neolítico, a idade da pedra polida. Metalurgia ou idade dos metais. Lembre-se que sempre para a gente terminar um período e começar outro, a gente sempre tem um marco, né? Sempre tem um marco. Como eu tinha dito anteriormente, a pré-história ela inicia com o surgimento da humanidade e ela termina com a invenção da escrita. A partir da invenção da escrita a gente não tem mais pré-história, a gente já tem história. Mesma coisa, paleolítico vai ter o início do surgimento do homem até o que nós vamos observar aqui, ó, paleolítico. Quais são as características principais do paleolítico? Caça e coleta, homem nômade, conquista do fogo e arte rupestre. Vocês têm uma imagem aí de um homem pré-histórico, um homem nômade. Lembrem-se que nômade é aquela pessoa que não tem moradia fixa. Então, o homem do paleolítico, ele vivia da caça e da coleta, ele não sabia plantar. Então, ele vivia se mudando à procura de colher alimento e de encontrar alimento. Quando esse alimento ficava escasso, aí ele ia já para outro lugar, juntava seu bando e ia para outro lugar. Certo? Então, daí eu tenho paleolítico e idade da pedra lascada, que é a mesma coisa, caça e coleta. Homem nômade, conquista do fogo, um feito enorme do homem do paleolítico. E arte rupestre, que são os desenhos nas cavernas, dizendo que nos deixa
fontes históricas, que não são fontes históricas orais, que não são fontes históricas escritas, mas são de imagens. E sim, também era uma forma de escrita da época, né? Neolítico. E aí, quando é que a gente deixa de ser do Paleolítico e passa a ter o período Neolítico? A partir da descoberta de quê? Da agricultura. A partir do momento que o homem passa a plantar. Como eu já expliquei a vocês, o homem muito observador, ele começa a observar que ele poderia produzir seu alimento, né? Então, o início é a agricultura e a domesticação de animais. Aí sim, homem sedentário, agora ele já vai ter moradia fixa. Não que a gente saia direto do nomadismo para o sedentarismo, não é de um dia para a noite. A gente vai ser, no primeiro momento, a gente sai de nômade para semi-sedentário, quer dizer, passa maior tempo naquele local, ainda vai em bando buscar alguma coisa, só que a gente tem para onde voltar. Depois sim, sedentário. E vida em aldeias pequenas, não é? Então, como a gente agora está morando em um determinado local, a gente já tem moradia fixa, então as pessoas começam a se formar em suas moradias próximas um das outras. Então, a primeira ideia de aldeia. Depois vem a idade dos metais, ou metalurgia, que é o uso de metais na confecção de armas e de instrumentos, uma das principais características. Então, onde vai ocorrer a revolução urbana, as pessoas vão se organizar em um determinado local, onde aquela aldeia vai crescendo e vai se tornando as primeiras cidades, não é? A ideia de organização, que até então a gente lembra que não tinha organização, né? E aí a transformação das aldeias agrícolas em aglomerados urbanos. O que seria esse aglomerado? Já uma quantidade maior de pessoas. Então o homem agora é artesão, além de agricultor, coletor e pastor. Uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar passar é que a gente não desaprende o que sabia. O homem continua coletor, o homem continua caçador, o homem continua pescador, o homem continua pastor. Então ele não desaprende o que sabia, ele soma. Ele agora é agricultor, ele agora sabe, ele tem moradia fixa, sabe agora se organizar, mas ele não desaprendeu o que ele sabia até então. Então, chegada do homem na América, né? Que a gente também tinha visto o conteúdo. Chegada do homem na América pelo Estreito de Bering. Ele vem da Ásia para a América. E a gente lembra que é um período de glaciação, né? Onde se supõe, não existe uma única teoria. É a primeira hipótese, como vocês estão vendo aí na imagem, é a primeira hipótese sobre a chegada do homem à América. Existem outras hipóteses, mas essa é a mais estudada, essa é a mais trabalhada. Depois a gente começou com um conteúdo sobre a Mesopotâmia. Então, é a primeira civilização que a gente está estudando, né? A civilização da Mesopotâmia, civilização mesopotâmica, que a gente viu pouquíssima coisa, a gente estava iniciando quando tivemos que ter essa paralisação. Então, lembrem-se que nós estamos estudando as primeiras civilizações da humanidade, nós vamos estudar várias. Então, uma das mais antigas é a Mesopotâmia, né? Que a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Outra característica da Mesopotâmia, porque terra entre rios, lembrem que eu disse a vocês, é porque ela fica localizada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Outra característica é a chamada cidades-estados, não é? Que a gente vai começar a estudar, na próxima aula eu já vou dar uma explicada melhor a vocês. A escrita cuneiforme, que é aquela escrita onde se misturava desenhos, não é? Para entender. Depois vem o Código de Hammurabi, que também é o primeiro código escrito da humanidade, e vem também a organização religiosa agora, que quando eu estou falando lá da pré-história lá atrás, a gente já sabia que existia alguns resquícios de que esses homens pré-históricos eles eram religiosos, só que não tínhamos tanta certeza, porque assim não tem tanta informação. Mas já sabia que eles cultuavam alguma forma de Deus.
Mas já na primeira civilização, né, da Mesopotâmia, a gente vai ver com mais segurança o politeísmo. O que é que isso significa? Crença em vários deuses, né? Então, por muito tempo nós vamos ter a civilização politeísta. Então, vocês estão começando agora a entender o que é o politeísmo. Lembrem que quando eu falo de politeísmo, eu posso comparar com aquilo que vocês têm o hábito e já vem estudando. Tudo que vem de poli vem de vários, certo? Quando eu tenho uma quadra poliesportiva, eu tenho uma quadra com vários esportes. Quando eu tenho uma piscina poliesportiva, eu tenho uma piscina onde vai ter várias modalidades de natação, de corrida, de alguma coisa ali dentro, no que diz respeito a nadar. Quando eu tenho uma palavra polissílaba, eu tenho uma palavra que tem várias sílabas, 4 ou mais sílabas. A mesma coisa, quando eu tenho uma religião politeísta, eu vou ter uma religião que acreditando, com crença em vários deuses. E por hoje, pessoal, é só. Qualquer dúvida vocês vão me perguntando.